E aí, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso canal. O professor Krause está aqui para atender um pedido, principalmente para a galera que me acompanha lá no Instagram, @professorkrause. Recentemente o pessoal veio pedindo uma lista com sugestões de livros. Cara, como é difícil montar uma lista com sugestões de livros para abrir a sua mente, porque são muitos livros bons, mas de qualquer forma eu vou me segurar aqui para não mandar maiores spoilers, porque a minha intenção é recomendar essas leituras e instigar você a, de fato, ter esses livros e poder fazer aí com que o seu 2020, né, você pode até fazer uma sequência. Vamos ver se a gente consegue um livro por mês. É um desafio, hein? A gente vai ultrapassar e muito a média de leituras dos brasileiros. Será que a gente consegue? Eu boto fé que sim. Então vamos lá. E caso você já tenha lido algum desses que vai aparecer na lista, você vai aqui nos comentários e diz: professor, eu já li o livro X, sugira outro, e aí eu vou recomendar outro livro para você. E aí a gente pode até conversar, né? Criar uma espécie de fórum aqui nos comentários sobre as suas impressões e dúvidas sobre as leituras, e aí eu vou ter a maior alegria de responder, de dar esse feedback. Enfim, então vamos para o primeiro livro. O primeiro livro que eu recomendo é A Metamorfose, que é um livro escrito por Franz Kafka. O protagonista, Gregor Samsa, numa bela manhã, ele acorda e se dá conta de que o seu corpo já não é mais um corpo humano. Ele virou uma barata. E a partir daí tem todo um enredo que mostra uma sociedade padronizada, preconceituosa, mostra essa coisa do indivíduo se sentindo um estranho, se sentindo rejeitado, enfim. O enredo do livro é muito legal e é um desses que vai fazer você abrir a mente, certo? Então fica aí a primeira recomendação. A minha segunda recomendação de leitura não poderia faltar nessa lista: Amor Líquido, escrito por Zygmunt Bauman. Nesse livro, que inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre ele, nesse livro o Bauman fala sobre a fragilidade dos laços humanos, relações cada vez mais mediadas por tecnologias, e ele fala sobre como as pessoas estão muito mais preocupadas com quantidade do que com qualidade, e como é tudo muito rápido nessa construção, seja da amizade ou do relacionamento afetivo, enfim. Então fica aí essa recomendação. O livro 3 é O Ensaio sobre a Cegueira, do escritor português José Saramago, onde ele conta a história de uma espécie de doença que traz esse sintoma, né, de uma cegueira branca. As pessoas, elas, diferentemente dos relatos normais, né, de cegueira, onde as pessoas estão presas na escuridão, no ensaio sobre a cegueira as pessoas estão presas numa cegueira branca. E aí nós temos uma metáfora que tem a ver justamente com a racionalidade, com o esclarecimento, mas que é um traço de uma sociedade que já perdeu a sensibilidade, perdeu a empatia e não consegue enxergar mais as pessoas. Agora vamos para... é o 4, né, agora? O livro 4 é um dos clássicos da literatura, 1984, de George Orwell, que retrata uma sociedade dominada por um partido que estabelece uma dominação, que controla tudo e que mantém as pessoas, de certa forma, além da opressão, mantém as pessoas num quadro de solidão. É uma sociedade vigiada pelo grande irmão, onde o partido que ascendeu ao poder abusa desse poder e busca se manter a todo custo com ele em suas mãos. Então, um livro que vale muito a pena. O livro 5 é O Príncipe de Maquiavel. É um dos clássicos da ciência política. Na verdade, Maquiavel é considerado o pai da ciência política. E é um livro que vai propor, entre outras coisas, Estado laico. É um livro onde o autor ele mostra que a política é feita com capacidade humana, com competência humana. E é uma espécie de manual sobre como conquistar e se manter no poder. Mas que também traz nas entrelinhas uma visão bastante realista e profunda sobre como as relações humanas funcionam. E um pequeno spoiler, segundo Maquiavel, as relações são pautadas por interesses puramente particulares, puramente egoístas. Então vale a pena conferir essa leitura também. O livro 6 é intitulado Eu,
do autor Augusto dos Anjos, um dos livros mais geniais que eu já li da literatura. É um livro onde o autor ele procura trazer uma certa melancolia, ele traz dentro da sua composição dos seus textos uma dimensão bastante visceral, rompendo com um certo padrão literário de não utilização de algumas expressões como cuspe, como vômito, e são textos que, além de serem marcados assim por uma passionalidade e por uma melancolia, eles são bastante impactantes justamente por causa desse teor, por esse compromisso que o autor ele trouxe. Então não vou falar muito mais sobre a obra para instigar você a ler, por mais que não seja uma historinha, mas são textos que valem a pena a gente conferir, porque de fato eles suscitam uma experiência catártica bem interessante. Agora vamos para o livro 7. O livro 7 é o livro Sapiens, do israelense Yuval Noah Harari. É um livro que traz uma breve história da humanidade, onde o autor vai mostrando como a espécie humana ela foi se adaptando e cooperando, sempre buscando algumas idealizações, sempre recorrendo à imaginação para construir e dar sentido à sua aventura aqui na Terra. Então é um livro muito legal, que faz a gente enxergar a vida em sociedade de uma forma bem diferente. O livro 8, que eu recomendo para você, é O Segundo Sexo, da filósofa francesa Simone de Beauvoir. Não se trata apenas de um livro sobre existencialismo, mas é um livro que analisa a condição social da mulher. E eu acredito que essa aproximação com a leitura da Simone, ela vai ajudar muita gente a quebrar algumas visões que estão enraizadas no senso comum sobre ela e sobre o feminismo. Eu acredito que a leitura ela tem esse poder, né? Muitas vezes a gente julga o livro pela capa e às vezes a gente nem se dá o trabalho de ver a capa do livro. Então eu acredito que o tema é importante porque traz o existencialismo e a condição da mulher. É um livro muito importante, é um livro fundamental. O 9º livro é Na Natureza Selvagem, de Jon Krakauer. O livro ele conta a saga de um jovem que decide não viver mais em sociedade e que opta por viver em meio a uma imersão na natureza, onde ele, de certa forma, procura ter um encontro consigo mesmo. Então, tem toda uma experiência de autoconhecimento, de sobrevivência e de visão de mundo. Um livro que eu recomendo pra caramba, até por causa dessa bandeira do autoconhecimento, né? A gente, muitas vezes, está muito pautado em olhar para o externo, olhar para os outros, olhar para os padrões e esquece de ouvir a famigerada voz interior. Então, é um livro que vale muito a pena conferir. Agora, vamos para o número 10. O livro 10 é intitulado de O Mito de Sísifo e foi escrito pelo gênio da filosofia e da literatura Albert Camus. Nesse livro, o autor ele procura mostrar o quanto a vida é pautada pelo absurdo. A vida não teria, em suma, um sentido. E aí nós procuramos forçar a barra utilizando a razão a qualquer custo para poder encontrar esse grande sentido para a vida. E a gente, se fizer mesmo esse movimento, vai perceber esse absurdo. O mito de Sísifo, ele mostra a questão justamente dessa figura da cultura grega que foi condenada a rolar uma pedra para o alto de uma montanha pela eternidade. E aí vale a pena você conectar o que é que o absurdo tem a ver com essa figura mitológica. E então fica a dica número 10. Agora vamos para 11. O 11 é Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que traz aí como grande tema a luta pela sobrevivência em meio à escassez, em meio à seca, em meio às dificuldades impostas, não só pela natureza, mas pela sociedade. É muito bom a gente ter contato com essa leitura, porque a visão trazida pelo Graciliano Ramos, ela é muito carregada de detalhes, é uma riqueza de detalhes, assim, dos sentimentos dos personagens e do cenário que, cara, é fabuloso. Como é que uma pessoa é capaz de fazer uma obra tão incrível. Enfim, e a gente vai poder trocar ideia não só sobre essa obra, mas sobre as demais, certo? Agora o último, né? O livro 12, eu já mencionei ele em outros vídeos aqui no canal,
e fica de recomendação o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E esse livro você precisa ler, porque ele tem a possibilidade de despertar em você uma visão e um conhecimento sobre você mesmo que talvez você ainda não tenha. E também ele traz à tona a necessidade da gente fazer terapia, do autoconhecimento e também da gente saber lidar com as nossas emoções, compreendendo que razão e emoção elas não estão necessariamente vivendo em dimensões diferentes, com um abismo no meio, certo? Então, Inteligência Emocional foi um livro que eu li e que fez muita, mas muita diferença. Claro, a gente continua tendo que aprender muito, evidentemente, mas é um livro que abre a visão da gente sobre aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos e como a gente pode melhorar na nossa relação consigo mesmo e com os outros. Os links para a compra desses livros eu vou deixar aqui na descrição e você pode não só trazer as suas dúvidas, mas trazer também sugestões de outros livros importantes e quando você começar a ler os livros, você também pode trazer dúvidas, trazer também a sua visão sobre uma determinada passagem, destacar uma frase que você achou legal, um capítulo, enfim, e a gente tá aqui aberto à interação. Vamos fortalecer essa interação. Deixa aí o teu like, compartilha esse conteúdo, se inscreve e ativa as notificações, porque aí a gente vai ter condição de fortalecer esse nosso espaço de propagação do conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.